Fritz Haber foi um químico alemão que nasceu em 9 de dezembro de 1868 em Breslávia, na Polônia. Ele trabalhava no comércio de produtos químicos com o pai e frequentou as universidades de Jena, Berlim, Heidelberg, Charlottenburg e Karlsruhe. Ele sempre foi apoiado pelo seu tio Hermann, que incentivou desde cedo a fazer os seus experimentos em química, e foi o único a apoiá-lo quando ele entrou para a universidade com 18 anos em Berlim, onde lá ele estudou química e física. Posteriormente, ele se casou com uma companheira estudante de química também chamada Clara Emeoá. Ela se opôs ao seu trabalho sobre o gás venenoso e cometeu suicídio atirando em seu próprio peito com um revólver no jardim da casa deles. Algum tempo depois, ele se casou novamente com uma mulher chamada Charlotte e com ela ele teve 2 filhos e se estabeleceu na Inglaterra. Mas o filho de seu primeiro casamento, chamado Hermann, emigrou para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Fritz faleceu em 29 de janeiro de 1934 na Suíça, enquanto estava indo a caminho da Inglaterra fugindo dos nazistas. Ao longo de sua vida, Fritz Haber desempenhou diversas funções. Ele foi professor da Universidade de Berlim em 1911. Também foi diretor do Kaiser Wilhelm Institut de 1911 a 1933. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Química no ano de 1918 e também foi chefe do Serviço de Guerra Química Alemã entre os anos de 1916 e 1918. Fritz Haber desenvolveu diversos estudos relacionados à química e teve como principal a síntese da amônia. Além disso, ele estudou sobre o processo de cracking, que no português significa craqueamento. É um processo de refinação que altera a composição do petróleo. Esse estudo é de fundamental importância na indústria petrolífera. Além disso, ele pesquisou sobre a termodinâmica de reações gasosas, redução eletrolítica do nitrobenzeno e também a composição de chamas e explosões de gases. Fritz Haber teve uma forte atuação na Primeira Guerra Mundial, chefiando o serviço de química. Com seus conhecimentos, começou a desenvolver armas químicas, como o gás cloro e o gás mostarda. Ao contrário de outros cientistas, como Albert Einstein, Fritz Haber acreditava ser um dever servir ao seu país na guerra, dizendo: em tempos de paz, um cientista pertence ao mundo, mas em tempos de guerra, ele pertence ao seu país. Ele dirigiu pessoalmente o primeiro ataque com gás cloro em Ypres em 1915, provocando inúmeras mortes. Com o sucesso da arma, foi homenageado com um banquete e promovido a capitão. No entanto, em 1933, com a progressão do nazismo, sua origem judaica o obrigou a emigrar para a Suíça e abandonar seu país. Os estudos de Haber sobre a propriedade dos gases levaram ao invento de diversos aparelhos, como o interferômetro, que serve para a análise óptica dos gases. Também criou um manômetro de quartzo, com a função de medir as pressões dos gases, e um dispositivo de alarme para ser usado nas minas, contra o grisu, um tipo de gás combustível formado por metano que se desprende espontaneamente nas minas de carvão. Após a guerra, Haber elaborou um ambicioso projeto de aproveitamento de ouro existente no fundo do mar, que resultou em fracasso, atribuído a um erro de análise na porcentagem do metal contido na água. Além de numerosos ensaios e estudos, também publicou obras, como A Termodinâmica das Reações de Gases na Técnica, em 1905, Sobre a síntese do amoníaco e a química na guerra, em 1922, e Sobre a síntese do amoníaco, do nitrogênio e do hidrogênio, em 1924. Ocorreram algumas controvérsias em torno do Prêmio Nobel. Em 1915, o químico acompanhou o envio de cilindros de gás que foram utilizados para matar mais de 1.000 soldados franceses e argelinos. Então, foi um dos cientistas acusados de crimes de guerra. Por isso, fugiu para a Suíça. Mas quando soube que ganhou o Prêmio Nobel de Química, essas acusações foram deixadas de lado, por causa de uma contradição. As tropas inglesas e francesas também tinham usado gases venenosos na guerra, e assim ele voltou para Berlim, com seu prêmio seguindo suas atividades. Portanto, seu trabalho foi reconhecido como importante para a agricultura e prosperidade humana. Porém, a real intenção era auxiliar seu país na guerra, a qualquer custo. No processo estipulado por eles, a amônia é produzida a altas temperaturas, de 500 graus e pressão de 200 atm, o que permite obter a amônia líquida, que pode ser usada como fertilizante para a agricultura ou ainda diminuir a acidez do solo. Atualmente, é o processo mais econômico para a fixação de nitrogênio, sendo ele um dos processos básicos da indústria química,
mais utilizados pelo mundo para a obtenção da amônia. Graças à síntese da amônia, o advento dos fertilizantes nitrogenados levou ao aumento de 30 a 50% da produção agrícola, o que garantiu a sobrevivência de 27% da população mundial durante o século XX.